Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o papo é sobre dois conceitos que são chave para entender como as empresas funcionam por dentro: clima e cultura organizacional. A gente se baseou em alguns materiais acadêmicos para essa análise. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar mesmo o que esses termos significam, né? E por que eles são tão cruciais no dia a dia do trabalho. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos sim. E olha, é fundamental logo de cara a gente separar bem as coisas. Porque, tipo assim, clima e cultura. Às vezes o pessoal confunde, né? É verdade. O clima é mais aquela sensação do momento, sabe? A percepção que o pessoal tem ali no dia a dia sobre o ambiente. Já a cultura não. A cultura é mais profunda, são os valores, as crenças mais enraizadas que, no fundo, acabam moldando até essa percepção do clima. Entender essa diferença já é um passo importante. Perfeito. Então vamos começar pelo clima organizacional. Pelo que entendi, é basicamente como cada pessoa percebe a empresa, né? As regras, os costumes, o jeito como as coisas funcionam. Exatamente. Tem um autor, o Schiavenato, que já falava lá atrás que esse ambiente interno mexe direto com a motivação do pessoal, com o comportamento de todo mundo. Exatamente. O clima é tipo uma tendência percebida, sabe? Uma inclinação do ambiente. Os materiais que a gente viu trazem umas dimensões interessantes para analisar isso. Por exemplo, responsabilidade. Como assim? Tipo, a empresa incentiva a autonomia, a pessoa ter liberdade para tomar decisões, correr alguns riscos calculados, ou ela coíbe isso, é tudo muito controlado, depende demais da chefia. Isso muda totalmente o clima. Entendi. Faz sentido. Das recompensas. O ambiente valoriza e estimula quem entrega bons resultados, quem se destaca, ou o foco é mais na crítica, na punição quando algo dá errado? Nossa, isso faz uma diferença enorme, imagino. Com certeza. Geralmente, quanto mais liberdade responsável, mais incentivo e mais reconhecimento justo, melhor tende a ser o clima. É por isso que a tal da pesquisa de clima é tão útil, né? Ela dá um retrato para os gestores, Exato. para eles saberem onde precisam ajustar, né? Exato, para identificar o que está pegando e tentar melhorar. Legal. Então, essa percepção do clima, que é mais do dia a dia, depende muito dessas práticas concretas, como autonomia, reconhecimento. Agora, vamos mais fundo. Vamos para a cultura organizacional. Vamos lá. Aqui a gente está falando daquele conjunto de valores, de hábitos, crenças, aquilo que define o jeito de ser da empresa, né? Como as coisas realmente são feitas por lá. E aqui o negócio fica bem interessante. Fica mesmo, porque a cultura é a base de tudo, né? Sim. E alguns autores, tipo Robbins, Judge e Sobral, eles identificaram umas 7 características-chave para a gente entender uma cultura. Por exemplo, o quanto a empresa valoriza a inovação. Ela estimula o pessoal a tentar coisas novas, a correr riscos. Uhum. Ou então, qual o nível de atenção aos detalhes que se espera? É um lugar onde a precisão, a análise minuciosa são super importantes ou é mais flexível? Certo. E também o foco na equipe. O trabalho é mais colaborativo, todo mundo junto, ou a pegada é mais individualista, cada um por si? São dimensões que dizem muito sobre a cultura, né? Dizem muito. E essa cultura, ela não é toda igual, claro. A gente pode pensar em termos de cultura forte e cultura fraca. Ah, interessante isso. Qual a diferença? Uma cultura forte é aquela onde os valores principais são intensamente compartilhados pela maioria das pessoas. Todo mundo sabe o que é esperado, o que é valorizado. Isso dá um guia claro de comportamento, né? Deixa o pessoal mais alinhado. Parece bom. É bom por um lado, mas tem seu lado complicado. Uma cultura muito forte pode ser bem resistente à mudança. Se o mercado muda rápido, se a empresa precisa se adaptar, aí pode ser um problema. Entendi, fica engessado, né? Exato. Já a cultura fraca, que a gente vê mais em empresas novas ou que passaram por fusão recente, os valores não são tão claros ou tão compartilhados. Isso torna a mudança um pouco mais fácil, talvez. Mas, por outro lado, o alinhamento é menor. Pode gerar mais ambiguidade sobre como agir. E tem outra coisa interessante. Mesmo numa cultura que a gente chama de dominante, podem existir as subculturas. Subculturas? Como assim, dentro da mesma empresa? Sim.
Departamentos diferentes, equipes, às vezes até unidades em locais distintos, podem desenvolver um jeitinho próprio, com algumas normas e valores específicos daquele grupo, sabe? Geralmente elas ainda estão ligadas à cultura maior, mas têm suas particularidades. Faz sentido. O pessoal de vendas pode ter uma dinâmica um pouco diferente do pessoal de TI, por exemplo. Exatamente. É essa dinâmica que torna a cultura algo tão complexo e vivo dentro da organização. E falando em entender essa complexidade, existem formas de, sei lá, classificar essas culturas de um jeito mais amplo, para a gente ter um mapa geral? Sim, existem várias tipologias propostas. Um autor chamado Deft, por exemplo, ele traz um contraste que eu acho bem útil para ilustrar. Ele fala da cultura adaptativa versus a burocrática. Adaptativa e burocrática. O que define cada uma? A adaptativa, como o nome diz, é voltada para fora, para o cliente, para o ambiente. Ela valoriza a criatividade, a flexibilidade, a resposta rápida às mudanças. O pessoal é encorajado a tomar iniciativa. Imagina um ambiente mais dinâmico. Isso. Já a burocrática é mais voltada para dentro, para eficiência interna, para estabilidade. O foco está nas regras, na hierarquia, nos procedimentos formais. A ordem e a consistência são muito valorizadas. Dá para imaginar que são ambientes de trabalho bem diferentes mesmo, só por esses nomes. Completamente diferentes. E para a gente aprofundar ainda mais essa análise, tem um outro conceito muito legal, que é o dos níveis da cultura. O Chiavenato fala em 3 níveis. 3 níveis, quais são? O primeiro, o mais superficial, são os artefatos visíveis. É tudo aquilo que a gente consegue ver, ouvir, sentir quando entra na empresa. Tipo o quê? A arquitetura do prédio, o layout do escritório, se há baia, sala fechada, espaço aberto, como as pessoas se vestem, se é formal, informal, as histórias que contam sobre a empresa, os heróis, os vilões, os rituais, as cerimônias, a linguagem usada. Tudo isso é artefato. É a ponta do iceberg, digamos. Entendi. A parte mais óbvia, né? Isso. Aí, num nível um pouco mais profundo, vem os valores compartilhados. Aqui já são as coisas que a empresa diz que valoriza. São as estratégias declaradas, as metas, as filosofias que estão nos documentos oficiais, nos discursos dos líderes. São as justificativas que a empresa dá para suas ações. Ah, tá. Aquilo que tá no missão, visão e valores na parede. Exatamente. Muitas vezes está ali. São os valores conscientes que as pessoas conseguem articular, mas, e aí vem o pulo do gato, o nível mais profundo de todos são as premissas básicas. Premissas básicas. O que seria isso? Aqui a gente está falando das crenças mais profundas, muitas vezes inconscientes, que as pessoas na organização têm como certas, como verdades absolutas. São as ideias sobre a natureza humana, as pessoas são preguiçosas ou proativas, sobre a relação da empresa com o ambiente, a gente domina ou se adapta, sobre o que é certo e errado, o que é real. Nossa, isso parece bem fundo mesmo. E difícil de perceber, imagino. Muito difícil, porque geralmente ninguém fala sobre isso abertamente. São coisas que simplesmente são para o pessoal daquela cultura. É o nível mais poderoso, porque ele influencia tudo, os valores e os artefatos, mesmo que as pessoas não percebam. Peraí, deixa eu ver se entendi. Então, por exemplo, o layout do escritório artefato, sei lá, todo mundo em sala fechada, pode ser um reflexo de uma crença lá no fundo, premissa básica de que as pessoas precisam ser controladas ou que a hierarquia é super importante. Pode ser, exatamente. Ou um espaço totalmente aberto ao artefato pode refletir uma premissa de que a colaboração espontânea é essencial. O fascinante é tentar conectar esses níveis. Mas é fácil fazer essa conexão? Quer dizer, só olhando os artefatos, que às vezes podem ser só fachada, né? A empresa monta um escritório moderninho para parecer inovadora, mas no fundo a cultura é super tradicional. Excelente ponto. Não é nada fácil. E aí que está o desafio e a riqueza da análise cultural. Os artefatos são pistas, são sintomas, mas a gente precisa interpretar com cuidado. Tem que olhar os artefatos, ouvir os valores declarados e tentar inferir as premissas que realmente guiam o comportamento. E muitas vezes o que a gente encontra são tensões, sabe? Incoerências. O discurso valores diz uma coisa, a aparência artefatos mostra outra e as ações do dia a dia
guiadas pelas premissas básicas, vão numa terceira direção. Isso acontece muito. Entendi. É uma análise bem mais complexa do que parece à primeira vista. E essa cultura, mesmo sendo tão profunda, tão enraizada nessas premissas básicas, ela pode mudar? A gente consegue gerenciar isso? Olha, poder pode, mas não é simples nem rápido. Mudar cultura organizacional é um dos maiores desafios de gestão que existem. Imagino. Por quê? Porque você está mexendo justamente nessas premissas básicas, que são inconscientes, são dadas como certas. Mudar um artefato visível, tipo pintar a parede, mudar o logo, trocar o layout do escritório, isso é relativamente fácil, embora possa gerar resistência. Certo. Mudar os valores compartilhados, o discurso oficial, já exige um esforço maior de comunicação, de treinamento, de reforço consistente ao longo do tempo, para que as pessoas acreditem naquilo. Faz sentido. Agora, transformar as premissas básicas, aí o buraco é mais embaixo. Geralmente, isso só acontece de verdade quando tem uma crise muito grande, ou uma mudança estratégica radical que força a empresa a questionar suas crenças mais fundamentais sobre si mesma e sobre o mundo. É um processo longo, que exige liderança forte, consistência e intervenções em todos os níveis da organização, mexendo nos artefatos, nos valores e tentando aos poucos remodelar essas crenças profundas. Uau! É um trabalho de longo prazo mesmo. Com certeza, não é algo que se faz por decreto ou da noite para o dia. Bom, acho que deu para ter uma visão bem completa, né? Então, para a gente amarrar as pontas, o clima, essa percepção mais imediata, a temperatura do ambiente no dia a dia, como as pessoas se sentem trabalhando ali. Isso. E a cultura são as fundações, são os valores, as crenças, as premissas básicas, muitas vezes invisíveis, que moldam esse ambiente e o comportamento das pessoas a longo prazo. Entender os dois, clima e cultura, é super importante para qualquer um que queira entender melhor onde trabalha, avaliar uma nova oportunidade ou até tentar promover alguma mudança, né? Exatamente. É fundamental para navegar nesse universo corporativo. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo a gente, Opa, manda aí. pensando nesses 3 níveis da cultura, que tal observar com mais atenção os artefatos visíveis na sua própria organização, ou em outras que você conhece? O espaço físico, como ele é usado, que tipo de rituais existem, quem são os heróis da empresa, aquelas pessoas cujas histórias são sempre contadas. Que tipo de linguagem o pessoal usa no dia a dia? Interessante. A partir dessa observação atenta dos artefatos, que hipóteses a gente poderia levantar sobre as premissas básicas daquela cultura? Mesmo sem saber exatamente quais são os valores declarados, o que esses sinais visíveis podem nos dizer sobre as crenças mais profundas que realmente movem aquela organização? Fica aí um convite para essa observação mais crítica no cotidiano. Ótima provocação. Um exercício de detetive cultural no dia a dia. Muito bom.